Paz do Senhor a todos, irmãos. No grego bíblico, Reirene Toquírio. Aqui quem fala é o diácono Miqueias. Vamos aqui falar de uma lição muito importante nesse dia de hoje. A lição hoje ela é voltada para o ministério de pastor. O ministério de pastor. Essa lição, irmãos, quero deixar bem claro que é uma lição mais aplicável, né? Hoje eu não vou usar muito o termo que nós sempre ou crescentemente estamos utilizando, que seria no caso um pouco da teologia, mas todo estudo ele é teológico. Então, querendo ou não, vamos aplicar aqui a aplicação do ministério, o ministério de pastor, dia 30 de maio, pode ver. Então vamos fazer essa lição de uma forma mais profunda, de uma forma mais didática e com muita aplicação, né? Nós sabemos que o ministério de pastor é um ministério muito difícil, né? Pouco são aqueles que servem o ministério de pastor. Mas no decorrer do século XXI, nós sabemos que a demanda crescente se tornou maior e muito dessa demanda e dessa crescente tem muitas vezes tirado algo que falta no ministério pastoral. Então vamos aqui usar de fundamento, texto base, vamos aqui explicitar um pouco desse assunto, que é um assunto muito dinâmico, como eu acabei de falar para vocês, né? Vamos aqui dar início à introdução e estamos usando, para quem não tem, eu aconselho a você, meu amado irmão, minha amada irmã, pega a sua Bíblia, né? Pega sua Bíblia, ou pega uma caneta, ou pega um lápis, né? Porque vai ter muita carne para mastigar, vai ter muito alimento sólido e você vai precisar marcar algumas coisas. Para você que vai dar aula, professor, eu aconselho a se preparar melhor para essa aula, porque é uma aula com fundamentos muito amplos e precisa ser explicado em detalhes. E para o aluno que vai estar na aula e vai ser edificado, eu falo para você, aluno, faça pergunta ao seu professor. Coloque seu professor na parede, faça perguntas a ele. A lição que usamos é essa lição aqui, ó, da CPAD. Tá? Estamos usando de fundamento essa lição. Então, você que é aluno, pega um lápis, pega a sua Bíblia e vamos aqui falar com base bíblica, com ensinamento aplicável, né? E o estudo, ele é edificante para aqueles que queira aprender, né? Para aqueles que já sabem, fica aqui um ponto de interrogação que eu quero colocar. A gente sempre estamos procurando evoluir. Ninguém nunca sabe muito, né? Tem muitos que às vezes falam, eu já sabia, mas às vezes ele não sabia. Às vezes é uma forma de pensar expressativa. Por que eu falo isso, irmãos? Porque ultimamente eu tenho acompanhado, eu tenho muitos amigos também que fazem vídeos de estudos de teologia e de estudos de escola dominical. Mas muitas vezes eu dou uma lição de um jeito, outro dá de outro. Então, muitas vezes, um fundamento, se não tiver explícito na Bíblia como ela é, se torna um fundamento não aplicável. E é nesse quesito que hoje vamos falar com base em textos bíblicos. Eu quero deixar bem claro aqui o que é a missão de um pastor antes de entrar na lição. A missão principal de um pastor é cuidar das ovelhas de Cristo, que lhes são confiadas. E a ele cabe apacentar. No grego se chama poine. Apacentar é poiman ou poimen. Então, continuando, as ovelhas, ela dando-lhe o alimento espiritual através do ensino fundamental, doutrina da palavra de Deus. Se nós for ver lá no Salmos 23, que vamos falar também, claro que eu estou na introdução, no Salmo 23, Davi mostra o cuidado do pastor
Olhamos aí vários âmbitos de Davi mostrando o cuidado do pastor. Ele leva as ovelhas a deitar em verdes pastos, né? O pastor fiel às ovelhas de Jesus alimenta-se do pasto verde que nutre a alma e o espírito. Aleluia, glória a Deus, muito forte isso aqui, fortalecendo-as para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver lá em 2 Pedro 3,18. Então a sua missão, a missão do pastor, a sua missão, ou a missão daquele que serve como pastor, é uma missão múltipla, polivalente. Então o que é uma missão de um pastor numa igreja, né? No ministério eclesiástico? Vamos aqui partir do predisposto. Um pastor de verdade tem que agir como ensinador, conselheiro, pregador, evangelizador, missionário, profeta, juiz de causas complexas, ou seja, que mostra o ministério de pastor como ele exerce dentro da igreja. O segundo passo é o aconselhamento. O pastor agora ele tem o segundo passo que é de aconselhar, o juiz das causas complexas, fazer às vezes de psicólogo, conciliador. Agora entra aqui o ministério de administrador. O pastor também ele é um administrador espiritual, eclesiástico dos bens espirituais e de recursos humanos sobre o seu cuidado na igreja local. Então, o pastor, ele sendo administrador de bens materiais ou patrimoniais, ele é gestor de finanças, de recursos monetários da igreja local, além de outras tarefas como pai, esposo, dono de casa, como o pastor de sua família, né? A atividade pastoral genuína é tão importante que o profeta Isaías, falando ao povo de Israel acerca do livramento que lhe seria dado, usa a figura do pastor aplicando ao próprio Deus. Então, nesse quesito, está lá em Isaías 40:11, vamos entrar na lição. Claro que aqui é uma introdução mostrando que o fato de como o pastor ele exerce a sua autoridade no meio eclesiástico, administrativo, de aconselhamento, tanto de psicólogo e assim por diante, nós vamos ver. Então vamos entrar aqui na lição, porque a lição ela é muito clara acerca desse assunto. Nós falamos sobre o ministério de profeta, falamos sobre Jesus como profeta, falamos sobre o ministério de evangelista, mostramos Jesus também como evangelista. Agora aqui vamos falar sobre o ministério de pastor e vamos mostrar a característica de Jesus como o bom pastor. Então, nesse fundamento, nesse quesito, creio que eu já dei as coordenadas aí para o senhor e para a senhora. Pega aí e deixa tudo pronto e vamos aqui a fundo nessa lição que é muito magnífica e muito importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá, texto áureo. A Bíblia fala assim, João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Antes de começar, claro que eu vou para a introdução agora da leitura bíblica em classe, depois para a introdução, eu queria te perguntar, existe falsos pastores ou não? Eu deixo essa pergunta para você. O que você acha? Existe falsos pastores ou não? Então vamos discorrer a lição, não precisa se me responder, mas coloca isso na sua cabeça e analisa o seu pastor. Quem é o seu pastor? Qual a igreja que você serve? Qual o ministério que você está exercendo? Isso é muito importante, por quê? Porque eu lendo a lição, o Espírito Santo me trouxe à memória. Existem falsos pastores, sim ou não? Eu poderia colocar que sim, também poderia colocar que não. Mas aí eu deixo essa pergunta pessoal para cada um de vocês. Tá bom? Leitura bíblica em classe. Vamos aqui. João 10, 11 ao verso 14. Tito 1, do capítulo 1 ao verso 7 ao 11. E 1 Pedro 5, capítulo 5, do verso 2 ao 4. Eu sou o bom pastor,
e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito, capítulo 1, verso 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dando ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dando a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Agora vamos para o verso 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por top ganância. 1 Pedro 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo. Pronto. 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparece o sumo pastor, alcanceis a incorruptível coroa de glória. Vamos aqui agora fundamentar a lição. O primeiro tópico da lição aqui, o professor está colocando os objetivos específicos, que é o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Vamos fundamentar esse papel de Jesus como o único pastor. Segundo tópico é elencar as características de um verdadeiro pastor. Quais são as características de um verdadeiro pastor? Então vamos fundamentar isso aí. Conscientizar a respeito da missão pastoral. Então vamos conscientizar a respeito da missão pastoral. Quais são os deveres de um pastor eclesiástico, tanto na família quanto no caráter? Então vamos aqui dialogar, vamos ver aqui. Nós sabemos que o pastor, ele é o quarto dedo, né? Como eu já havia falado, apóstolo, profeta, evangelista, que seria esse do meio, ele seria o quarto aqui na função eclesiástica em Efésios 4, 5, em Efésios 4, verso 11. Então, analisando aqui o pastor, a introdução é essa. Se o pastor sempre foi uma tarefa árdua, muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, vista a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura, servidora e imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje aborda esse importante ministério. Aleluia, glória a Deus. Então vemos aqui, amados, na introdução, um conceito muito importante. A Bíblia mostra aqui, se nós analisarmos, nós lemos aqui o texto áureo, né, que fala sobre Jesus como bom pastor. E quando fala de Jesus como bom pastor, mostra também aqui a lição que o pastor, além dele ser o que apacenta, cuidando e preparando, o pastor também, ele é um capitão comandante. Jesus, ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo de ser o bom pastor, tanto no quesito interno, quanto no quesito interior. No Antigo Testamento, o conceito de pastor se chama Raab. Então, nesse quesito, o conceito de pastor do Antigo Testamento
é diferente do quesito do Novo Testamento. Por quê? O pastor do Antigo Testamento é o que cuidava das ovelhas. Então, o conceito de pastor Raav, que seria, no caso, cuidar das ovelhas, mostra-se a diferença de poime no grego, que é pastor no Novo Testamento, que é apacentar, cuidar. É diferente do conceito do Antigo Testamento. Mas trazendo à memória, nós lemos aqui um texto muito importante, claro que eu só estou na introdução. Se nós for fundamentar aqui a espécie do que é um pastor, ou melhor dizendo, existe duas espécies de pastor na Bíblia, aqueles que cuidam das ovelhas e aqueles divinos, né? Ou mortais. Por que eu coloquei também assim esse assunto? Que cuida dos seres humanos. No nível humano, palavras muito semelhantes de louvor ou censura pode ser aplicada a cada tipo. O vocábulo hebraico e a forma participal, que seria no caso raó ou raa, como eu acabei de falar, significa o termo grego que é poime, que é o cuidado exercido pelos semelhantes mortais, pode ser político ou espiritual. O homem ou no caso aqui eu coloquei Homero e outros escritores seculares frequentemente chamavam os reis de governadores e de pastores. Esse uso é refletido nas metáforas. O pastor literal seguia ainda e segue uma profissão estafante tão antiga quanto Abel. Abel, a Bíblia fala que Abel era pastor de ovelha. Qual era a função de Abel? Então, nós já vemos já em Gênesis que Abel ele era pastor de ovelha, ele cuidava das ovelhas, que no caso é a palavra hebraica raó ou raé, né? Vai dar um sinônimo de cuidar de ovelha. Vemos também Jacó cuidando das ovelhas de Labão, o exemplo de Jacó cuidando das ovelhas de Labão. Então precisa se encontrar também aqui que em Davi 23:2 mostra Davi proteger os seus animais do tempo e dos animais ferozes. O que Davi fez quando veio tanto o leão quanto o urso? Davi defendeu as ovelhas. Então as ovelhas, Jesus mostra tanto em Davi quanto na antiga aliança, mostra um papel que o pastor ele deve exercer, né? Então esse papel que no Antigo Testamento era cuidar de ovelhas, era ter esse zelo de livrá-los do leão, do urso, a qual Davi mesmo fez, é um papel que o pastor hoje ele exerce numa igreja ministerialmente falando, no ministério eclesiástico. Ele tem que livrar o seu membro, ou aquele que está abaixo dele. O pastor ele é um liderado, o pastor ele lidera. Ele, na capacidade de liderar e de líder, e tem outros abaixo dele. Então ali ele tem que ser o exemplo daqueles que estão abaixo dele. As pessoas que vêem um pastor, assim como os discípulos tinham em Jesus um exemplo de liderança. O que é uma liderança influenciadora? Uma liderança influenciadora, ao passo dela influenciar, ela tem que ter um caráter. Então vejamos aqui as pessoas que têm cargo, mas não têm influência, é nada. Porque tem pessoas que têm cargo, mas ela não tem influência como líder. As pessoas não vê nela esse líder. Jesus, ele é um exemplo de líder. Ele é um exemplo de servo, como ele mesmo falou, eu sou o bom pastor. Então o texto deixa claro esse exemplo que Jesus tinha para com os seus. Então, olhando atualmente hoje, muitos pastores já perdeu o seu rebanho. Muitos pastores já perdeu o seu rebanho, por quê? Porque ele não tem um exemplo de líder influenciador no seu caráter e ofício que ele exerce. Então, nesse quesito, muitos pastores estão matando o seu rebanho e estão se matando por falta de saber administrar uma igreja, por falta de ter conhecimento de uma igreja, por falta de se preparar para exercer uma função a qual ele escolheu.
né? Então, muitas vezes, o pastor ele chega no ministério sem conhecimento de nada teológico, tanto teológico como eclesiástico, tanto a função que ele exerce, ele não tem conhecimento nenhum. Então, vamos descortinar isso, por isso que eu falei que essa lição ela é muito aplicável. Ela é mais aplicável do que teológica. Vamos aqui seguir uma didática de ensinamento com mais aplicação e profundidade. Então, nesse quesito, o pastor que ele não se prepara para um ministério, ele se torna um pastor omisso. Eu conheço muitas pessoas que foram separadas ao ministério, mas sem ter total capacidade de dirigir uma igreja. Então não tem como eu exercer uma função se eu não entendo o que é administração, se eu não entendo como que eu faço para lidar com meus obreiros que estão em rebelião contra mim, ou por algum outro motivo que esteja afetando a vida espiritual deles. Então o pastor ele tem que saber lidar com esse aconselhamento. Jesus ele trazia para perto, ele aconselhava, ele trazia a mente daqueles a qual era liderado por eles, ele trazia à mente uma consciência de poder dar mais, de poder fazer mais, de poder agregar mais. Então vejamos que nos primórdios da igreja, se nós for analisar, nos primórdios da igreja, é muito fácil você ver que muitos daqueles a qual deu a vida, assim foi Tiago, nós vê que a morte de Tiago foi um espetáculo para o povo romano ali, para os judeus. Por quê? Porque Tiago, ele se denominou ali, né? Ele começou a pregar, começou a fazer um papel de pastor. Começou a fazer um papel de pastor e isso ele foi pego. Então veja que por causa da palavra de Deus, Tiago ele vai ser morto. Por causa da palavra de Deus, Tiago ele vai ser morto. Hoje em dia, você vê aí que todos, e isso é todos, se você perguntar para qualquer irmão dentro da igreja qual é o desejo dele, ele fala que quer ser um pastor, ele fala que quer ser um apóstolo. Eu já vi irmãos falar que quer ser apóstolo, já vi irmão falar que quer ser pastor, já vi irmão falar que quer ser evangelista, é o desejo dele sentar no altar, mas eu vejo irmãos que não se preparou, não se capacitou. Então veja que isso é errado, eu desejar o episcopado? Não. A Bíblia fala que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas de que maneira de que maneira que eu desejo isso? Então, de todos os dons ministeriais, certamente o dom de pastor é o mais difícil de ser exercido. Então, ao mesmo tempo, é o mais desejado por aqueles que almeja exercer o ministério na igreja do Senhor Jesus. Então, olhando em todo esse quesito, em todos os tempos, a função pastoral foi complexa e alvo das forças contrárias. Então, vejamos aqui que ao passo que se dá o ministério pastoral, muitos estão se perdendo por falta de discernimento, por falta de capacidade. Então Jesus ele é esse exemplo de pastor, porque a palavra pastor, se nós for analisar, eu falo para você, com todo o discernimento bíblico e conhecimento, se você escreve a palavra pasto e afasta o R, fica pasto. Deixa o R. Tá ali. Se você colocar o R, fica pastor. Se você tirar o R, fica pasto. O pastor, ele leva alimento. O pastor, ele traz alimento. O pastor, ele vive para dar o alimento. Então, tirou o R, fica pasto. A ovelha, ela fica no pasto. E quem lidera a ovelha é o pastor. O pastor, ele traz, ele a cuida, ele apacenta. Ele dá alimento. Se a ovelha não acha esse alimento no pastor, ela vai buscar outro que traz esse alimento. Ela vai buscar em outro lugar esse alimento. Então, a ovelha, ela está aqui, no pasto. Tirou a palavra R, a palavrinha R, vai ficar pasto. Aqui é o pasto. A ovelha está aqui. Aqui está o R. Juntou o R, pastor. Tirou o R, fica pasto. Então a ovelha que ela não acha no seu pastor um exemplo de liderança, ela vai buscar em outro.
Então, tem acontecido isso muito em muitas igrejas, por falta de conhecimento, por falta de aplicação, por falta de sabedoria. Muitos dirigem uma igreja como se fosse uma empresa. Muitos pastores, e eu vou chegar lá. Mas vamos continuar aqui. Primeiro, Jesus, o sumo sacerdote. O ponto central, cuidado com o rebanho do Senhor, caracteriza o ministério pastoral. Vamos aqui para o primeiro tópico. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande, pastor de ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas capítulo 1, verso... Vou abrir minha Bíblia aqui mais rápido e vamos entrar sobre esse assunto. Lucas capítulo 1, verso 32. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Veja que Jesus é grande por si só. Muita gente, eu vejo às vezes, uma exaltação tremenda de eu sou grande, eu sou bom no ministério, se eu não ficar aqui a obra não anda, e grande só tem um, é Jesus. Ele é o nosso supremo pastor. Continuando aqui, o objetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo, o supremo pastor em todos os aspectos, ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Nós sabemos que Jesus é o único pastor. Jesus é o que dá a vida. Ele conhece as suas ovelhas. A Bíblia mostra Jesus como grande, por quê? Porque ele foi o único que ressuscitou, dentre a morte. Então nós sabemos que Buda, Maomé, Allan Kardec e muitas outras religiões que são fundamentadas em tipologias místicas são religiões. Mas nós sabemos que aqui nós estamos falando de um que ressuscitou. Dentre todas essas religiões, nós sabemos que o cristianismo tem provas fundamentais da ressurreição de Cristo, a qual nós sabemos que a Bíblia nos apresenta. Então, olhando para esse quesito ministerial, a Bíblia apresenta Jesus como o grande pastor, a qual ele ordenava e fazia. Ele era o exemplo, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Então, olhando para o quesito aqui, fala a respeito do aspecto múltiplo da missão pastoral na igreja local. O pastor é um guia espiritual do povo de Deus. Então, nós temos que entender que a maturidade, muitas vezes, indoneada e o amor no trato com as coisas de Deus e ao rebanho, muitas vezes, se você não tiver uma observância, ela se torna muito relativa. Jesus mostra na função pastoral e como Deus ele leva a sério o pastor ao pastorado, ele cumpre o propósito a qual ele foi posto. E ele cumpre de tal maestria que, se nós analisarmos Jesus como pastor de ovelha, ele mostra características fundamentais que ele exerce com total liberdade para trazer aqueles que estão fora ao próprio aprisco, porque o pastor conhece sim e ouve a voz das suas ovelhas. Então vamos aqui para o segundo tópico. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10, verso 14, o objetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas. E lhe pertencem, por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Esta não ouve a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona
com cada membro. Nós vemos aqui o pastor, ele deve ter uma total liderança. Total liderança. Exemplo disso mostra lá o libertador Moisés. Depois do povo ficar 430 anos no Egito, qual é a função de Moisés? Ele exerce uma liderança não só como profeta, mas como pastor, porque ele direciona o povo à vontade de Deus. Por mais que muitos daqueles povos iriam perecer no deserto. Depois que Moisés ele morre, acaba ali, finda-se sua caminhada, Moisés agora, ele vai exercer um papel fundamental depois que ele morre, porque ele já tinha preparado Josué para substituição. Josué também entra como uma função de pastorear, de levar o povo à cidade prometida, ou seja, a nova Canaã. Então ele prepara o povo para que pudesse entrar a esse lugar. Então nós vemos que o papel de Josué foi muito fundamental, ele exercendo um papel também de liderança e de pastor. O pastor, ele é um líder, tanto na sua casa, quanto no seu ministério, quanto na sua família, e por aqueles que estão ao seu derredor. Ele é um líder. Então ele tem que agir como tal. Ele não pode diferenciar. Exemplo disso é Jesus. A palavra vai nos dizer, que nós lemos aqui agora, o exemplo de Jesus como pastor, no verso 10, 14, fala assim, ó: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus mostra aqui o conhecimento que Deus tem dos seus filhos. Então, analisando isso e seu amor a eles, inclui sua afeição pessoal. Então, mostrando aqui Jesus como pastor, ele se mostra compassivo a entender que o pastor conhece a voz das ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. Então, claro que ele vai entrar no âmbito também do mercenário, porque o mercenário é aquele que pula, né? O ministério pastoral, muitas vezes, ele está sendo extrapolado por muitos que não conhecem e quer pular a cerca. Muitos querem entrar no ministério pastoral pulando a janela, não quer entrar pela porta, não quer se preparar para exercer. Quer entrar pela janela, e nesse caminho que ele vai, entrando pela janela, ele não faz um papel de líder, ele faz um papel que não é de líder. Ele faz um papel que ele vai fazer aquilo como rotina, mas sem conhecimento para dar àqueles que são liderados por ele. Então veja que Jesus, ele é esse exemplo que nós sabemos aqui de o supremo pastor, o pastor capacitado, o pastor que rege todos em uma só unidade, o pastor como cabeça da igreja, o pastor como pedra angular, o pastor como a qual a Bíblia declara que ele é o nosso sumo pastor. Então, eu entrei nesse quesito só para especificar alguns pontos, não para relatar, mas em si para especificar alguns pontos. Então, mostrando aqui o âmbito do sumo pastor Jesus Cristo, veja a forma de liderar como Jesus fez. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode colocar embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo. Então, analisando aqui em todos os tempos, a função pastoral, ela foi complexa e alvo das forças contrárias ao rebanho espiritual, constituindo dos salvos por Cristo. Sem dúvida alguma, nos dias presentes, em pleno século XXI, ser o pastor não é uma missão fácil, não o bastante os recursos existentes em termos humano, técnico e financeiro. Então, olhamos aqui uma introdução que eu estou caracterizando aqui no tópico 2, para que você entenda qual era a função que Jesus exercia de uma forma mais ampla e de uma forma mais específica. Então, mostrando a você que os primeiros pastores do Novo Testamento, em geral, pagaram com a vida, que foi aquilo que eu falei lá, exemplo.
Então, representando quem? A igreja de Jesus, a igreja dos primórdios, a igreja primitiva. Então, as forças infernais, usando o sistema religioso, político e econômico e sociais, investiram pesadamente contra os que foram levantados como líderes. Nos primórdios, nós vamos ver a Tiago, irmão de João, que foi o que eu falei antes, né? Que foi morto por Herodes, né, para satisfazer a sedição do povo judeu, né? E também vamos ver também o Pedro, que foi preso, né, preso com o mesmo destino para ser morto, né, para ser espetáculo ao povo, só que por amor da obra de Deus, né, todos oravam e o anjo libertou a Pedro, né? Tá lá em Atos 12, você pode ver 12 verso 11, mas foi poderosamente liberto do caso por intermédio direto de Deus, né, que enviou seu anjo para salvá-lo da morte propagada e continuar a sua missão. Então todos que morreram, assim como Pedro, nós vamos ver que foram mortes drásticas, morte, a maioria dos apóstolos, a maioria deles, todos morreram. Mortes trágicas, você vai ver que foram decapitados, você vai ver que foram mortos em forma de X, igual Pedro, de cabeça para baixo. Então muitos foram mortos de várias formas. Isso é pela igreja, pelo cristianismo. Nós sabemos que até hoje, quantas evidências temos depois de 2000 anos? Então nós vemos aqui que o papel do pastor, ele é fundamental na igreja em todos os parâmetros, né? Representando Jesus em primeiro lugar, né, como cabeça e fiel pastor à igreja. O papel do pastor, ele está em primeiro lugar e muitos estão fugindo dessa missão. Vamos continuar aqui. O tópico 3. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem um lucro diário. Este é o contexto que se valeu do Senhor, que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, claro que nós já falamos sobre isso, né? Eu vou ler logo do completo para mim só dar uma especificada sobre esse assunto. João 10, 11, aqui diferente dos pastores que garantiram seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. João 10,15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensinar a palavra em 1 Pedro 5, 2, 4, que vamos averiguar esse texto com mais profundidade. Claro que eu acabei de especificar aqui exemplos de homens e de Jesus como pastor. Eu dei exemplo mostrando característica a qual o próprio pastor, a qual ele foi chamado para essa vocação, ele tem que exercer assim como Jesus exerceu. Claro que não é a mesma função em termos perfeito, mas é chegar à perfeição. A Bíblia manda nós chegar à perfeição. Então o pastor, ele deve exercer o ministério eclesiástico chegando à perfeição ao exemplo de Jesus, assim como o apóstolo Paulo falou. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, é isso mesmo, eu acho, ou é isso mesmo, que o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, sejais imitadores de Cristo, assim como eu sou. Então o pastor, ele tem que ser um imitador de Cristo. Ele tem que ter consciência da sua chamada, como eu falei na introdução. Ele é um líder espiritual, ele é um líder administrativo, ele é um líder conselheiro, ele é um líder tanto no ministério interior quanto no exterior. Então ele tem que ser aquele a qual ele foi chamado. Ele tem que exercer uma função de
ministério a qual ele foi confiado a ele. Então muitos pastores estão negligenciando essa chamada. Vamos chegar lá. Porque eu vejo hoje em dia que nós vivemos numa geração que gosta muito-se de carisma, né? Gosta muito-se de carisma e despreza o caráter. Nós vemos isso nessa geração. Muitos pastores ele gostam de carisma, mas desprezam o caráter. E já outros, já outros, eu quero te perguntar o que é o caráter. Muitos acham que o caráter é você apenas ser uma pessoa idônea. Não é isso? Então, o caráter muitas vezes é quando você está só. O caráter muitas vezes é quando você mostra no meio dos seus liderados, quem está te vendo, quem está com você na sua casa, quem come na sua mesa. O caráter, você vê a pessoa com caráter quando ela está só. Não é quando ela está só na igreja. Não é só quando ela está com um bom terno, com uma boa roupa, ou bem vestida, ou mal vestida. O caráter é quando você está só. O caráter é quando você está exercendo uma função diante daqueles que te vê. O caráter é quando você está em lugares que ninguém está te vendo, mas todo mundo está ali te observando, porque você tem uma função, porque você exerce essa função. Jesus foi um exemplo de caráter. Muitas vezes Jesus foi escorraçado, foi xingado, foi blasfemado. E Jesus mostrava-se caráter em autoestima. Então, o caráter ele é providencial do próprio ser humano. Se o ser humano, muitas vezes, ele tem um talento, mas não tem um caráter, ele está em falta. Porque o talento não vai diferenciar ele dos demais. Pode diferenciar, sim, na característica dele fazer melhor. Mas isso significa que é o talento. Mas o caráter, sim, mostra-se a pessoa em quem ela é. Ela pode estar só, pode estar acompanhada. Se ela tiver o caráter, ela é uma pessoa que automaticamente ela é completa. Porque o talento vem através do caráter. Tem pessoas que têm talento, tem pessoas que não têm caráter. E tem pessoas que têm os dois, talento e caráter. Então, um agrega o outro. Então, nós sabemos que Jesus foi esse exemplo de liderança. Olhamos aqui, a multiplicidade da missão pastoral, doutrinária, ensinamento, pregação expositiva da palavra de Deus e apologética, pastoral, evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visita e reconciliação, administrativa, administrar os recursos da igreja local, patrimonial e financeiro, que foi o que eu acabei de falar. Então, o pastor que deixa de exercer essa função está em declínio total. O pastor que deixa de fazer essa chamada, ele está em declínio. Olhando aqui o texto a qual eu falei que nós íamos ler, 1 Pedro 5, verso 3, a palavra fala assim, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Por quê? Porque muitos pastores, ele tem domínio sobre a igreja, mas a igreja é de Deus. Muitos pastores querem ser o líder da igreja. Ele quer mandar, quer desmandar. Ele tem que ter consciência que a igreja é de Deus. Deus deixou ele ali para cuidar, para zelar, para apacentar. Como eu falei, dando sinônimo ali, mostrando a palavra pasto e pastor. Não diferencia muita coisa, só diferencia o R de você tirar e colocar. Então, o pastor que não exerce essa função e ele quer ter domínio sobre a igreja de Deus, ele acaba perdendo o rebanho, porque ele perde-se a sua autoridade. Ele para de exercer a função a qual foi designada a ele. Então, muitos pastores eles estão se tornando neófitos, e eu vou explicar com profundo ensinamento que é a palavra neófito, porque muitos pastores estão perdendo-se o foco daquilo que ele foi vocacionado por Deus, da sua chamada ministerial. Muitos pastores não estão mais exercendo uma função a qual ele foi chamado, e isso aí tem causado discórdia no meio do povo de Deus.
Porque ele tem achado que ele é o dono da igreja, e a igreja só tem um dono, Jesus Cristo, sumo pastor. Então veja, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tem pastor que já não tem mais o exemplo nem na sua casa. Como é que ele vai servir de exemplo a um rebanho? Se ele não tem exemplo nem dos seus filhos, os seus filhos desobedecem, não são sujeitos a ele. Né? A própria esposa, que seria ele como cabeça e ela estando em submissão a ele, muitas vezes a própria esposa desobedece à ordem do pastor, não respeita ele. Então o pastor que ele não se sente respeitado, o pastor se torna um pastor omisso, que não exerce a sua função. Então como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Mas vamos chegar lá, tem muita coisa aqui que é de ser falada. A palavra, se nós for ver lá, eu vou aqui abrir minha Bíblia, abrir minha Bíblia aqui no tablet, que significa que 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, se nós for entender aqui, ó, vamos ver o que é a palavra neófito. Eu quero que você tenha a compreensão do que é a palavra neófito, para que você tenha entendimento melhor desse assunto, o que é desejar um excelente episcopado. Muita gente deseja o episcopado, mas se preparou para isso? Se capacitou para isso? E tem vocação para isso? Porque muitos não têm vocação para ser pastor. Tem pessoas que vai chegar só até o presbitério 10, 15, 20 anos e vai ficar ali. Porque não se exerceu, não se capacitou para exercer uma função de pastor. Não é pregar bem. Muitos pregam bem, mas não tem qualidade para ser pastor. Muitos têm uma boa doutrina, fala muito sobre santidade, mas dentro da sua própria casa é um homem insensato, é um homem fraudulento, gosta só das coisas erradas. E aí acaba se tornando aquilo prerrogativo na sua vida, ele mostra ser o que não é. Então nem todos vão chegar ao pastorado, porque nem todos foram chamados para ser pastor, nem todos foram chamados para ser evangelista, nem todos foram chamados para ser presbítero, nem todos foram chamados para ser diácono, nem todos foram chamados para ser cooperador. Tem muitos que foram chamados para ser membro, e daí não passa. Não é eu pregar que vai me fazer eu ser melhor. Não é eu dar uma doutrina, não é eu reger uma igreja, não é eu estar apto para o ministério. É o meu caráter, é a chamada que Deus tem para mim. Tem muitos que vai chegar só até o diaconato e vai ficar ali 10, 15, 20 anos, 30 anos. Tem muitos que vai chegar até o evangelista, tem muitos que vai chegar até o pastorado. Então, nós temos que analisar a Bíblia como ela é. Não podemos colocar outro fundamento acerca do que não está posto. Vamos falar sobre esse assunto, né? Depois eu vou ler aqui e explicar o que é uma pessoa neófita. Depois eu vou explicar ali sobre Isaías 61, verso 1, que é muito importante para o ministério a qual foi chamado Jesus. Nós vamos ver ali a profecia messiânica. Então olhamos aqui. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Não neófito, para que exobedecendo-se não caia na condenação do diabo. O que é uma pessoa neófita? Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele esclarece muito bem, instruindo o amado filho sobre a maneira como ele deveria proceder na hora de escolher os obreiros para auxiliá-lo no serviço ministerial ou no serviço cristão. Mas de que maneira que ele iria escolher? Então Paulo aqui ele dá descrição, que eu quero deixar muito bem claro isso, dentre os pré-requisitos para exigir do obreiro. Não poderia ser neófito, para não envaidecesse ou caísse na mesma condenação do diabo. Por que nós vemos isso aqui? Você já leu Isaías 14, 12? O que o diabo quis? O diabo queria ser maior do que Deus. E aí entrou o que? A queda. Ele queria ser grande. Como a palavra mesmo fala que grande só tem um Jesus. Ele já foi grande desde o ventre da sua mãe. No próprio versículo que fala que ele é grande, está lá em Lucas 1,32, você pode ver. Desde o ventre da sua mãe, a Bíblia chama ele de grande.
Então grande só tem um. Então, Ezequiel 28:12, qual era o papel de como isso veio decorrer? Nós conhecemos como Satanás, mas isso veio decorrer através de Jerônimo, na Vulgata Latina, em 1516, que ele veio colocar o nome de Lúcifer. Né? Satanás, ele veio colocar o nome de Lúcifer. Então, ele coloca esse nome e aí muitos entendem que seria Lúcifer. Claro que a Bíblia não fala que era Lúcifer, chama de Satanás. Então, é o Satã, né, no hebraico. Então, nós vemos aqui que Satã ou Satanás, ele andava sobre as pernas afogueadas. Nós olhamos para o céu e vemos a hierarquia bíblica. Os anjos, ele tinha livre-arbítrio. Então, Lúcifer, ele deseja ser maior do que Deus. Ele deseja a grandeza de Deus. Então, nisso que veio a queda. Então, quando fala neófito, fala uma pessoa nova convertida. Fala dessa pessoa como um novo convertido. Uma pessoa que não está preparado para o ministério. Como é que você vai separar uma pessoa? A palavra grega para neófito é neoptos, que significa uma pessoa recém-convertida. ou uma pessoa recém-plantada, né? Uma pessoa recém-conhecimento para exercer uma função que tivesse os pré-requisitos de obreiro. Então, nesse quesito, claro que eu estou indo mais além aqui, explicando melhor, porque eu vou correr aqui porque o tempo é curto. Mas colocando essa pessoa em total disposição para servir como obreiro aprovado, como diz lá em 2 Timóteo 2,15, que o obreiro, ele tem que manejar bem a palavra, ele tem que ter capacitação para exercer essa função. Então, correndo aqui, vamos para o segundo tópico. A característica do verdadeiro pastor. É muito importante isso, porque que eu vou falar aqui, e quero que vocês entendam uma coisa. Não estou julgando ninguém, tá? Estou apenas falando a Bíblia, explicando ela, mostrando as evidências e como deve ser aplicada. O caráter íntegro. Eu acabei de falar sobre esse assunto, mas eu vou ler para ganhar tempo e para explicar melhor. O caráter íntegro, entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade mostrando-se esbanjador, de humildade comportar-se como soberbo. A melhor palavra, aleluia, glória a Deus, a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama, como diz lá em Mateus 7:24. Eu vou só abrir aqui, como eu estou com o tablet aqui, é mais rápido. E assim ganhamos tempo. 7:24 ao 27. Que vai dizer sobre o sábio e o insensato. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, vai dar dois fundamentos. O que edificou a sua casa sobre a rocha e o que edificou a sua casa sobre a areia. Vamos continuar no segundo subtópico, exemplos para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico, segundo subtópico, exemplos para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo
3, verso 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho espancador, cobiçoso, de top ganância, contencioso ou avarento. Recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja é o corpo de Cristo. Precisa contemplar em seu líder sinais claros dos frutos do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade, amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos fiéis. Claro que a gente já deu um titezinho, falamos com mais profundidade sobre esse assunto, e de uma forma mais peculiar, o pastor ele tem que saber exercer a função a qual ele foi chamado, né? A igreja cheia vão ficar, o bom exemplo de pastor é começar na família. O pastor que ele exerce uma função na igreja, ele tem que exercer na sua família. Qual é o papel do pastor na sua família? Ele tem que ser o líder da sua família. Tem pastores que não têm capacidade de liderar uma igreja. Tem muitos pastores que estão na porta e muitos pastores que deveriam estar no púlpito estão na porta. E tem muitos pastores que estão na porta, tem muitos pastores que estão no púlpito, não deveria estar no púlpito, tinha que estar na porta. E tem muitos outros que estão na porta e não deveriam estar na porta, tinha que estar no púlpito. Para você analisar um pastor, você precisa analisar o que? A família. Analisa ele como ele rege a sua família. Se a sua família está em submissão a ele. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu vejo que muitos pastores, a própria mulher, a esposa dele, não é submissa dele. A própria mulher não obedece o que ele fala. Então, como que um pastor ele vai liderar uma igreja se a sua própria família, que deveria estar em sujeição a ele, não está? Os próprios filhos desobedecem a ordem que ele dá. Então vemos pastores aí imaturos, pastores omissos, que não sabem exercer uma função eclesiástica, tanto no ministério eclesiástico quanto no familiar. Eles deixam muito a desejar. Muitas vezes, se ele exerce uma função em casa, ele está apto a exercer a igreja de Deus. Mas se eles não exercem uma função em casa, não está apto a exercer uma função no ministério. A Bíblia fala isso, não é eu. Então muitos pastores eles não têm capacidade para fazer aquilo a qual foi chamado por falta de prática, de aprendizado. Muitos pastores não querem ser submissos. Muitos irmãos que você vê que abrem igrejas aí, que abre igreja e se torna pastor, muitos deles desobedeceram a ordem. Por quê? Porque não quer ser submisso ao seu pastor. E quando você está debaixo de uma tutela de um pastor, você está submisso a ele. E se você não obedece às ordens de um pastor, porque tem muitos pastores que por erro deles, ele acaba ficando de banco, para não ficar de banco, eles preferem sair da igreja e montar o seu próprio ministério. Porque ele vê que o pastor está errado, não quer ficar submisso ao pastor, prefere sair da igreja e montar o seu próprio ministério. Então nós vemos aqui que o caráter do pastor, claro que eu já tinha adentrado sobre isso, o caráter do pastor muitas vezes está negligenciando aquilo que ele foi vocacionado a fazer. Exemplo disso foi o que eu mostrei aqui. A palavra grega neófito, que seria o quê? Uma pessoa recém-plantada, uma pessoa
recém-convertida. Hoje, se eu te perguntar, você não vai saber me explicar. Existe ministério para preparamento de pastor? Muitos vai dizer que não, outros vai dizer que sim. Mas de que maneira que é um ministério para preparamento de um obreiro? Seria a igreja. Ele entra como membro, ali ele vai exercendo a sua função na regimenta da igreja, né? O que? Levando uma água, limpando as cadeiras, limpando os banheiros. Esse é o administrativo de um obreiro quando ele se torna um membro de uma igreja e se prepara para o ministério. Ele vai fazer tudo ali que a demanda da igreja pede, que seria, no caso, limpar, lavar, né? Preparar ali tudo que a igreja pede, até ele se tornar um cooperador, né? Ou um porteiro, e depois de um porteiro se tornar e ser levantado ao diaconato. Claro que quem direciona é Deus, não é o homem, mas o homem, ele está ali como anjo da igreja, né? Como a Bíblia fala, né? O pastor abaixo de Deus, ele se torna o anjo da igreja, e ele está ali por Deus, e Deus vai direcionar quem está preparado ou capacitado. Claro que Deus também ele capacita a pessoa. Então tem pessoas que não se preparam para o ministério. Então, por isso que eu estou te falando isso, porque muitos entram na igreja como membro e de repente se torna pastor, e aí ele se rebela contra a igreja e vai montar sua própria igreja. Mas por quê? Porque muitas vezes ele não foi capacitado a fazer aquilo. Olha bem o que Isaías fala. Isaías capítulo 61, verso 1. Eu falei que ia ler esse versículo porque eu falei que a lição hoje ela era muito mais prática do que teológica, né? Perdão, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Eu quero ficar só na parte A. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para quê? Para que o obreiro foi ungido? Eu vejo igrejas que têm 10 pastores no altar, mas eu nunca vi um pastor que não tem rebanho. Então, a missão que Isaías aqui ele está falando pelo Espírito Santo, ele está falando: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para... Isaías, ele era um sacerdote. Ele foi separado a profeta. Então vemos aqui que Isaías fala uma profecia messiânica a respeito de Cristo. O Cristo, ele veio com uma missão. Qual era a missão de Cristo? Então nós pegamos todos os parâmetros de Jesus como sumo pastor da igreja, supremo pastor, cabeça dela, porque ele sim é o dono da igreja. Então analisamos aqui os fundamentos de Jesus como sumo pastor e pastor da igreja. Agora analisamos aqui o pastor, o anjo, que está ali por Deus. Qual é a função dele? Então, você vai ungir um obreiro para quê? Tem uma função que você vai ungir esse obreiro. Para ungir o obreiro, para ele só ocupar o púlpito? Porque muitos estão ungindo o obreiro para ocupar púlpito. Não é para função. Você vê que tem igreja que tem 10 pastores no altar. Então você pergunta para eles quais são a sua igreja. Quais são o rebanho que você está dirigindo. Eles vão falar que não tem rebanho. Eu nunca vi pastor que tem o ofício, mas não tem um rebanho. Então, quando você vai separar alguém, tem que ter esses pré-requisitos.
Não é só pregar bem, não é só dar uma boa doutrina. Não adianta você ter 10 pastores que sabem pregar bem, mas não tem rebanho. Ele está enchendo o púlpito. Não adianta. Ele tem que ter os pré-requisitos. Hoje, se consagra obreiro por um dízimo alto. Se consagra obreiro porque ele tem um carro bom. Se consagra obreiro porque ele é assim com o pastor, é um bajulador. Coloca no banner lá a foto do pastor, mas o pastor nem na igreja vai. Se consagra obreiro não pela função que ele exerce, não pelo ofício que ele tem que fazer. Se consagra obreiro muitas vezes sem necessidade nenhuma. Então o obreiro fica no ministério ali vagando. Por quê? Por falta de aplicação e aos pré-requisitos determinado em 1 Timóteo 3:1 em diante. Então, vemos aí uma falta de sabedoria espiritual. Por isso que muitos obreiros se tornam neófitos no ministério. Por isso que muitos obreiros, se você perguntar para ele a história da igreja, não sabe te responder. Se você perguntar para ele o que é a união hipostática de Cristo, também não sabe te responder. É muitos obreiros que só têm o ofício, mas não sabe a função que exerce no ministério. E isso é triste, isso é muito triste, porque você torna-se obreiros fracos, obreiros inacapacitados ao ministério, sem conhecimento bíblico nenhum. Tem obreiros que nunca leu a Bíblia e é pastor. Tem obreiros que nunca deu uma doutrina e é pastor. Tem obreiros que nunca fizeram aquilo a qual é a função dele exercer, nem na própria casa. Então um obreiro desse, irmãos, é o que eu falo para você. Meu irmão, minha irmã, procure uma igreja bíblica. Se você está na igreja, que o seu pastor ele não aconselha você, que o seu pastor não te corrija quando você erra, se você está numa igreja que o seu pastor não te ensina a pregar, não te ensina a dar uma doutrina na função que você exerce, saia dessa igreja. Procure uma igreja que tenha um pastor correto, que tenha um pastor que exerce verdadeiramente o ofício a qual ele foi chamado. Procure uma igreja bíblica. Procure uma igreja que tenha comunhão, uma igreja que tenha unidade, que tenha crescimento. Não fique numa igreja que não te traga fundamento e estabilidade para a sua vida espiritual. Se você está nessa igreja que não tenha esses fundamentos que eu acabei de fundamentar aqui, saia dessa igreja. Porque você pode estar nessa igreja, mas você vai crescer um obreiro nanico. O que é um obreiro nanico? É um obreiro que não cresce, eles ficam o mesmo tamanho. É um obreiro que nunca cresce, fica o mesmo tamanho. É um obreiro nanico na fé. Nunca cresce. O ministério é sempre a mesma coisa. A família não fica em sujeição a ele. Ele é um recém-plantado. Chamou ele, preparou ele, mas ele não exerce, é omisso. Chamou ele, preparou ele, mas ele não faz. Negligente. Chamou ele, mas não tem chamada. Preparou ele, mas é neófito. Então não serve. Vamos continuar aqui. Hoje, que foi o que eu acabei de falar, né? Hoje tem muitos porteiros que seriam pastores, enquanto tem muitos pastores que seriam porteiros. Mudou tudo, né? Foi o que eu coloquei aqui na minha lição aqui embaixo, quero deixar claro. Então mudou tudo-se o foco. Então, muitos estão nesse requisitos de neófitos. Não estão aptos a exercer a função. Vamos continuar aqui. Terceiro
terceiro subtópico. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministério do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governa a própria casa com modestia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. 1 Timóteo 3,4, eu já falei sobre esse assunto, né? Sobre o obreiro que não lidera bem a sua família. É só você analisar o seu pastor. Começa a analisar o seu pastor. Começa a ver como ele age com a família, se ele é o seu exemplo que você queria para a sua vida ministerial. E o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô, portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. O que é que eu falei do obreiro nanico? O obreiro nanico é aquele que não cresce, aquele que continua. Quando você vai separar um obreiro, eu quero deixar isso bem claro. Claro que eu já falei sobre esse assunto, eu vou correr aqui para me tomar tempo, né? Mas eu quero deixar isso bem claro. Quando você vai separar o obreiro, eu na qualidade de pastor, ou daqueles que eu tive conhecimento e que me ensinaram, quando ele vai separar um obreiro, primeiro ele vai chegar no obreiro, porque o obreiro tem vocação, se preparou, né? E ele está apto a exercer aquele ministério, mas ele vai chegar primeiro no obreiro, vai conversar com o obreiro, vai chamar o obreiro de canto, vai conversar, e depois vai chamar a sua esposa de canto para conversar com ela. E se a sua esposa, aí o pastor vai chegar para ele, vai conversar com ele, amém. Depois chama a esposa e conversa com a esposa. Quem é esse obreiro? Tem esposa que vai chorar. Tem esposa que vai falar, esse aí é o meu esposo, mas ele não serve para exercer a função. Ele me bate, ele me agride, grita comigo, fala mal de todo mundo. E ela vai dar característica de quem é o seu esposo. Se realmente ela é uma mulher de Deus, ela vai falar quem é essa pessoa que vive com ela. Porque quem mais conhece essa pessoa é a própria esposa que conhece o seu marido. Ela sabe as características dele, o que ele pode dar, o que ele não pode dar, quem é ele realmente dentro de casa. Qual é a função dele, se ele exerce. Então ela vai falar, a esposa vai falar. Então, para você separar um obreiro, você tem que conversar cada um separadamente, para você entender o que se passa dentro do lado daquele obreiro. Se ele realmente exerce a função que ele quer exercer na igreja. Porque não é fácil, irmãos. Hoje em dia a função de pastor se tornou muito mais uma função negligenciada e omissão. Que muitos hoje é pastor, mas não tem rebanho. Muitos hoje é pastor, mas nunca teve vocação para ser pastor. Aonde passa por qualquer igreja, deixa rastro de adultério, de mentira, de fofoca, de engano. Então, examine o seu obreiro, da onde ele veio. Procura saber da onde ele veio, de qual igreja ele veio, por que ele está aí, por que ele chegou aí, porque se ele realmente exerce a função, qual é as características dele dentro da casa dele, primeiramente. Então tem que ter esses pré-requisitos. Então eu vejo que muitos estão omissos, muitos estão vendo isso aqui, ó. E muitos vai para o inferno por causa disso aqui, ó. Dinheiro. O dinheiro tem colocado a igreja de Deus como uma empresa, não como uma casa eclesiástica ou como um rebanho, como o próprio Antigo Testamento denomina. Muitos dos pastores que cuidavam de ovelha no Antigo Testamento era pelo lucro, pelo dinheiro. Eles necessitavam, eles trabalhavam
Hoje o ofício de pastor eclesiástico, ele tem várias funções e muitos omitem essas funções e acaba vendo isso aqui, ó, o dinheiro. Vamos aqui para o terceiro subtópico, o ministério pastoral. Primeiro tópico, a missão do pastor. Estou finalizando, tá, irmãos? O termo pastor no grego, poimen, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelha. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministério é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías 40:11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Segundo subtópico do terceiro subtópico. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessa responsabilidade, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja. Está sobre os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. O cuidado contra os falsos pastores. Então vemos aqui, irmãos, claro que eu já falei sobre esse assunto, que seria, no caso, a missão do pastor. Qual é a missão dele? Eu falei muito sobre esse assunto. Eu falei algumas coisas antes, né, para não ficar muito longa. E tudo porque o chefe da família falhou em suprir-lhes a necessidade básica. Isso é trágico. Já faz tempo que determinei que não vou ganhar para o Senhor os filhos dos outros e perder os meus. Então aqui eu estou falando aqui sobre um depoimento que eu coloquei aqui, muito importante, que o pastor ou o reverendo, como é conhecido, o reverendo Nicodemos, ele coloca, que é muito importante aqui, eu achei interessante essa aplicação dele aqui, mostrando algo fundamental, que tem irmãos que ele tem medo de exercer a função, né? Não ganha a família dele, né? Não ganha a família dele e muito menos exerce a função. Então veja, o que o pastor Nicodemos falou, é mais uma complementação ao que eu estou falando. O pastor, sua trajetória pessoal é pontuada por uma sólida formação acadêmica. Sempre que isso acontece, surge o questionamento: como conciliar o conhecimento com uma fé viva e dinâmica? Qual é o segredo? O que diria para os jovens ministros que estão começando a carreira e não querem deixar de crer diante de uma igreja com tantos problemas? Então veja que o pastor Nicodemos, ele coloca alguns ministros, ele coloca aqui um fundamento de pastores que negligenciam a sua missão e muitas vezes não exercem o que foi chamado. Então, olhando aqui, nos meus pais deram-me o exemplo de devocional, coincidia com as primeiras horas da manhã. Jesus dedicava as primeiras horas do dia à oração. Então o exemplo do pastor, ele consta muito na igreja. Os obreiros, ele olha o pastor como o líder espiritual, como o líder da igreja, como o líder da casa, como um líder tanto em situações de caráter administrativo como espiritual. Jesus, ele deu o exemplo. Então vejamos aqui que esta disciplina será fundamental em tudo o que você fizer e em tentar realizar o seu relacionamento com a esposa e os filhos. Alguns ministros ficam tão ocupados que negligenciam as necessidades emocionais e alimentares e outras carências da família. Esposa e filhos podem ficar ressentidos contra o ministério
e mesmo contra Deus, por causa do próprio líder, que é o pai ou esposo ou pastor. Então vejamos que foi aquilo que eu acabei de falar aqui agora. Tudo porque o chefe da família falhou em suprir-lhes a necessidade básica. E isso é trágico. Já faz tempo que determinei que não vou ganhar para o Senhor os filhos dos outros e perder os meus. Então é o que muitos pensam, muitos falam, eu não ganhei nem os meus filhos, então eu primeiro tenho que ganhar os meus filhos para depois ganhar os dos outros. Então Nicodemos ele está sendo muito categórico aqui, porque ele fala também sobre o conhecimento e fé viva. Não são opostos em inimigos. Então ele coloca aqui, essa dicotomia é um resultado da visão iluminista e racionalista do mundo que prevalece na cultura ocidental desde o século XVIII, que estabeleceu a razão como critério o final da realidade. Antes disso, esse conflito estava ausente na vida dos grandes cientistas que nos deram a moderna ciência e que eram, na maior parte, cristãos. Todo conhecimento pressupõe um princípio unificador que serve de orientação, sustentação, a crença na existência de um Deus criador, que é amor e justiça, santidade e misericórdia, que fez o mundo segundo princípios e leis e criou o ser humano à sua imagem. Então, nesse quesito, irmãos, nós vemos aí que muitos estão negligenciando aí a função a qual ele foi vocacionado pelo próprio Deus. Então, eu não quero mais entrar nesse assunto, vamos aqui finalizar, porque o assunto é muito amplo. Se eu for ficar aqui vai dar mais de 2 horas e tem muita coisa a se falar e eu não falei tudo, mas o que eu quero finalizar. Cuidado com os falsos pastores, eu estou no tópico 3, tá, irmãos? Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou que lhe repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel 34, verso 2, parte C. Imploravam o rebanho e não poupavam. 34, verso 3. Não demonstrava amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispensassem. 34, verso 6 ao verso 4 ao verso 6. Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34, 8, verso 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando a sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este tivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejam poderoso para ademoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Nós vemos que há muitos falsos pastores, irmãos. Eu perguntei no começo, logo na introdução do contexto. Hoje em dia, o que mais tem é falsos pastores, que não aceita ser repreendido, que não aceita doutrinas na igreja, que monta seu próprio ministério e assim se tornam, muitos deles, faladores profanos. Inverte a palavra de Deus para se tornarem bênção financeira. Então, eu mesmo, eu quero colocar um relato que eu fiz aqui. Eu lembro muito bem que muitos na igreja, quando ia separar obreiros, ia até o trabalho daquele obreiro. Ia no trabalho dele para saber como ele era realmente no seu trabalho, como ele agia com as suas pessoas, mesmo que a função dele não fosse de líder no seu trabalho, mas fosse ali de servir, como que ele agiria. Naquele tempo, muitas igrejas das Assembleias de Deus, muitos pastores, quando ia separar alguém, ia no trabalho, ia falar com a esposa, ia conhecer quem é o obreiro que ele está separando para o ofício. Muitos eram assim. Hoje mudou. Por isso que hoje existem muitos falsos pastores. Hoje existem muitos obreiros que não estão capacitados à função que ele exerce. E eu coloquei até aqui, ó. E muito desses irmãos que se tornam pastores é porque não quer ser submisso a uma liderança, né? Que foi o que eu acabei de falar. Eu conheci muitos que pula de galho em galho, né, atrás de cargos. Tem irmãos que é assim, pula de galho em galho atrás de cargo. E aí os pastores de Israel aqui estavam comendo as lãs das ovelhas, estavam apacentando a si mesmo, assim como Ofni e Finéias. Eles comiam a gordura do altar da casa de Deus, mas
as ovelhas que era bom? Nada. Não tinha crescimento espiritual. Não é à toa que Israel, naquela época, estava numa apostasia tão grande e tremenda. Conclusão: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministro pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do evangelho de nosso Salvador. 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar no seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Eu quero orar aqui, desde já, agradeço, né? Vou somente até aqui nessa conclusão. Desde já eu quero orar aqui por todos os pastores do planeta Terra, aonde cada um deles exerce a sua função. Peço perdão aí, né? Pelo meu soluço, né, irmãos? Estou soluçando aqui, mas glorifica a Deus por essa lição ser edificada na minha e na sua vida. Quero orar pela sua vida, quero orar por todos os pastores, porque é uma missão árdua. Os pastores hoje em dia, pastores verdadeiros, estão extintos. Por isso eu quero orar louvando a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós sabemos, Pai, que os pastores de hoje estão extintos, Pai. Pastores verdadeiros que regem a igreja como imitadores de Cristo, como sendo, ó Pai, submissa a uma liderança maior, a qual é a sua, Senhor. A qual não leva a igreja, Pai, como a sua própria casa, sem saber dominar, ó Pai, aqueles a qual estão submissos a eles. Pai, dê sabedoria àqueles que precisam de sabedoria. Dê entendimento àqueles, Pai, quando for separar o obreiro, para eles olhar o fundamento de como o obreiro exerce a sua função no seu lar, no seu trabalho. Pai, prepara pastores capacitados segundo o coração do Senhor, Pai, para que não venha fracassar na missão, para que não venha, Pai, com todos os seus rebanhos ir para o inferno por disposição de não saber administrar a igreja de Deus. Pai Santo, Pai Celestial, Pai, levanta obreiros que seja segundo o seu coração na administração eclesiástica, fazendo, ó Pai, conforme a vocação que foi vocacionada. Em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.